fica atrás de Guiné-Bissau, e os únicos países que estão, de facto, como países livres em termos de democracia é, efetivamente, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E eu costumo dizer que são países que, efetivamente, nós temos muito que aprender com eles em termos de liberdade de expressão. E o caso que é levantado aqui, de facto, das manifestações que ocorreram, sobretudo, o ano passado, e foi muito mais exacerbado, porque estamos a viver uma pandemia e houve restrições em termos de mobilidade. Então, eu acho que, e a forma como a polícia reagiu durante as manifestações, diante dos manifestantes, assim quisermos dizer, inclusive houve mortes, não é? Tivemos o caso do Inocêncio de Matos, que acabou por perder a vida numa dessas manifestações, e, portanto, Angola entra aqui num ranking de facto preocupante. Para além desse facto, também levanta-se a questão da liberdade de imprensa. Nós hoje vamos assistindo, de facto, que há uma cooptação, se assim, não sei se é esse o termo, mas há uma tentativa de cooptação dos órgãos, inclusive órgãos privados, que já eram privados, que no âmbito do combate à corrupção, o Estado está, digamos assim, a reter para si estas empresas, só que dá esta visão e passa essa imagem de que está a reter, mas depois não há uma grelha de informação com alguma independência. E porque nós temos um país que durante muito tempo foi governado por um partido único, não é? O partido do MPLA, desde 75, mais ou menos, que o MPLA governa o país. Nós temos um país que, durante esse tempo todo, nós ficamos reféns deste partido. E, portanto, todas as ações que foram sendo desenvolvidas estavam envolvidos num único partido, MPLA. E quando tu olhas para a televisão, algumas das nossas televisões públicas, tu vês a propaganda que é feita à volta do único partido. Então, são sinais de que há ainda um excessivo controle do Estado. Podemos dizer que existe um recuo, portanto, será que realmente nós registramos um recuo no que toca ao respeito pelos direitos fundamentais? Eu penso que nós nunca avançamos significativamente. Eu tenho dificuldade de falar em recuo porque nós nunca avançamos significativamente. E se reparar esses relatórios que nos são apresentados, quase todos os anos a lógica da apresentação dos dados é a mesma. Então, eu não diria que houve um recuo para algo que nós, de facto, nunca avançamos. Cecília, vou interrompê-la e eu espero que não se esqueça do que vai dizer, Tá porque bem. estamos a falar aqui sobre se existe realmente recuo em relação no que toca aos direitos fundamentais dos cidadãos, mas antes vamos até ao Kazenga, ouvir aqui Júlio Nicolau. Bom dia, Júlio, e bem-vindo ao Café com Notícias. Esteja à vontade para deixar a sua opinião. Júlio? Temos o Júlio do outro lado? Parece que não. Sim, alô? Agora sim. Júlio, bom dia. Bom dia, sempre fala Júlio Nicolau e bom dia, caríssima apresentadora e a todos os convidados do painel. Obrigada. Esteja à vontade para deixar a sua opinião. Acerca da classificação sobre o país não livre, acreditamos mesmo que foi bem dada, porque até agora notamos que o país tem retrocedido muito no que concerne à independência dos povos e também na liberdade de expressão. Vimos vários acontecimentos que aconteceram, que têm acontecido no país, e parece que vemos repetidamente episódios do passado. Nós de 90, que nunca presenciamos muito sobre a guerra, mas agora viemos a conhecer que não. Atualmente existem pessoas que ajudam, têm dado o seu máximo para a retroceder do país no que está a liberdade mesmo de expressão e a liberdade dos povos. Muito obrigada, Júlio Nicolau, a partir do Kazenga, por se juntar aqui a nós e deixar a sua opinião. Portanto, já sabe, você também pode interagir connosco ligando para o 945 88 33 24, ou se preferir, pode deixar também a sua mensagem neste mesmo número, 945 88 33 24. Vamos continuar a ouvir aqui a Cecília Quitombe, que é a nossa convidada desta última edição da semana. Estamos justamente a falar sobre a liberdade no mundo 2021, Angola classificada como país não livre. Portanto, a organização Freedom House divulgou recentemente que Angola faz parte destes países não livres. E a Cecília, falávamos aqui justamente sobre a questão dos recuos e o nosso telespectador, Júlio Nicolau, fez questão de falar aqui também sobre o facto de nós estamos a retroceder, na sua opinião, e é este recuo que nós perguntávamos aqui, se realmente temos registrado os recuos no que concerne
aos direitos fundamentais dos cidadãos, na sua opinião? Bom, como eu estava a dizer, eu tenho dificuldade de considerar recuo porque nós nunca avançamos, de facto. Eu acho que o país nunca fez mudanças estruturais em termos de garantia de direitos sociais, econômicos e políticos. Se reparar, Sueli, nós tivemos tempos de graça, né? Digo assim, tempos de graça na altura que nós tínhamos o barril de petróleo a um valor que dava para Angola acumular riqueza. Mas se reparar, mesmo quando nós estávamos nesta fartura, e porque o Estado, e está aí mais um elemento para a gente analisar, porque o Estado, infelizmente, é que tem o controle da economia, mesmo quando nós tínhamos conseguíamos ter recursos provenientes do petróleo, já havia muitos angolanos na pobreza. O que está a acontecer não é recuo, é o exacerbar dos direitos que nunca foram, de alguma forma, garantidos na sua plenitude. Então, o que nós estamos a assistir não é necessariamente um recuo, não defendo isso como um recuo. O que nós estamos a assistir é que há uma degradação cada vez pior dos direitos de acesso dos direitos fundamentais das pessoas. Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito até à própria liberdade de imprensa. Agora vamos ver como é que vai se dar agora com a consulta pública que vai se ver no pacote legislativo no pacote legislativo da comunicação social. Por exemplo, nós nunca tivemos uma legislação sobre as rádios comunitárias. As rádios comunitárias são elementos fundamentais para nós podermos medir a liberdade de imprensa e de expressão das comunidades, das pessoas, porque a partir das rádios comunitárias, por exemplo, que as pessoas a partir da sua localidade vão colocar os seus assuntos, vão procurar resolvê-los, assuntos ligados ao gênero, assuntos ligados à saúde, e cria-se uma aproximação com a governação local. Portanto, esses elementos nós ainda não temos. Então, o que eu verifico hoje em Angola é que aquilo que já como dizia-se, né, disse que vamos corrigir o que está mal e vamos melhorar o que está bem. A questão é que o que está mal vai piorando e nada está bem do ponto de vista dos direitos das pessoas. Temos um percurso ainda longo a fazer. Mas, Cília, no início da governação do presidente João Lourenço, haviam dados que, em relação à liberdade de imprensa, havia algum avanço, pelo menos era o que apontava, e daí também essa nossa questão se tem a ver se foram registrados recuos ou não. Na sua opinião, acha que não houve avanços? Não foram mudanças estruturais. Houve, sim, houve alguma coisa ou outra. O próprio João Lourenço foi criando alguns espaços de diálogo com a juventude, criou espaço de diálogo nos diferentes órgãos, inclusive, e isso é verdade, o próprio presidente tem sido muito comunicativo, tem criado muitos espaços para falar sobre a sua governação, mas as mudanças estruturais, do ponto de vista da gestão, da liberdade das pessoas, nós ainda não se faz sentir. E um outro facto, nós agora tivemos o caso de Cafunfo, por exemplo, não é? Tivemos o caso de Cafunfo, que até hoje nós não temos, de facto, informações credíveis e confiáveis do que aconteceu. E nós sentimos que a própria comunicação, de alguma forma, alguns órgãos ficaram refém da linguagem, digamos assim, oficial. Nós, e em qualquer parte do mundo, temos sim uma linguagem oficial, o Estado tem um papel a cumprir, claro que o Estado também não vai sair e dizer que a polícia atirou, matou mesmo, também não queremos um Estado que haja dessa forma e tinha que o fazer. Mas ter acesso à informação sobre o que aconteceu de facto é muito importante. Houve, inclusive, organizações que foram a Cafunfo para tentar colher informações sobre o que aconteceu de facto e essas organizações ficaram reféns, ficaram retidas. Ou seja, não conseguiram fazer o trabalho de base. Então, digamos assim, o acesso à informação é a base para construirmos a liberdade de expressão. Nós hoje ouvimos falar de vários programas, PIME, ouvimos falar do combate à pobreza. Quantos angolanos têm acesso a estes documentos? Onde é que estão? Nós falamos do Orçamento Geral do Estado, falamos do princípio, por exemplo, do acesso à informação e do princípio da publicidade dos documentos do Estado.
diga-me, Sueli, onde é que tu vais e encontras esses documentos disponíveis? Se tu encontras, às vezes, até funcionários de determinados órgãos não conhecem essas políticas. Nós ouvimos pela televisão, vimos pela televisão, mas depois não temos mecanismos de diálogo que nos ajudem a compreender a existência daquele ou de outro programa para, efetivamente, nós dizemos que as pessoas têm condições para participar. Claro que o Estado, aqui nesse caso o governo, tem responsabilidade. E outra coisa, nós ainda temos os nossos órgãos da soberania são muito dependentes uns dos outros. Nós ainda temos um poder legislativo um pouco refém do poder executivo. Então, às vezes, quando estamos a falar do combate à corrupção, por exemplo, o que é que nós notamos? O presidente fala do combate à corrupção e só depois do presidente reafirmar esta luta é que os tribunais, é que os outros órgãos assumiram isto como uma responsabilidade, quando na verdade devia ser independente, uma ação independente da própria expressão, se quisermos, da própria expressão política. Então são alguns elementos que, a meu ver, nós não podemos recuar naquilo que nunca tivemos. Nós estamos a exacerbar, nós estamos a piorar aquilo que efetivamente nunca tivemos. Mas também isso ocorre em quase todo o mundo. Por quê? Porque os direitos são inegociáveis. E, às vezes, há forças, digamos assim, de luta, de expressão, há forças no campo político que cada um puxa do seu lado. Então, os direitos sempre têm estas características também. Hoje você parece que melhorou, avançou, mas depois amanhã parece que está a recuar, e então nós andamos nisso. O que devemos chamar aqui a atenção à população é que as pessoas têm que ficar atentos. Tem que continuar a monitorar o ciclo de políticas públicas. Tem que continuar a prestar atenção aos detalhes, aquilo que nos está a ser dito. Porque às vezes nos querem passar uma ideia de que vamos fazer, mas quando tu vais mais ao fundo, percebes que o se quer fazer não é estrutural. É uma mudança paliativa, mas que depois coloca, digamos assim, que facilmente voltamos ao que já era anteriormente. Então, para mim, precisamos ainda fazer um percurso maior para garantir o exercício de cidadania. Assim como nós estamos preocupados com a questão da agricultura, estamos preocupados com a questão da fome, temos que estar preocupados com as questões de participação pública, para garantir que Angola, de facto, granjeie como um país livre, como os outros países, como Cabo Verde e São Tomé, aqui da região. Exatamente. A sociedade civil angolana tem jogado no sentido de promover a democracia no país, na sua opinião? Sim, penso que sim. A sociedade civil, sobretudo algumas organizações, têm feito algum trabalho na lógica de participação cívica. Quando falamos de democracia, estamos a falar da liberdade também, liberdade e democracia. Exato, liberdade e democracia como o espaço amplo, não é, de participação. Então, a sociedade civil angolana, claro que também tem ainda desafios a seu nível, como uma melhor capacidade de organização, maior sustentabilidade em termos de projetos, tem ainda alguns desafios, mas na medida do possível a sociedade civil vai fazendo o seu trabalho. O que também talvez devemos chamar aqui a atenção é a sociedade civil não reagir apenas, mas agir de facto e prestar atenção àquilo que são os sinais que nos vão dando. Por exemplo, vai agora a revisão à Constituição da República. É importante que a sociedade civil não fique inerte. Nós não podemos deixar que este processo fique nas mãos, por exemplo, só da Assembleia Nacional. Porque a Assembleia Nacional também tem os deputados, sim, mas há questões concretas que preocupam a comunidade, a população, que muitas vezes a própria Assembleia, os deputados não vão olhar. Então, tem de haver esta articulação. Assembleia Nacional, organizações da sociedade civil, organizações tradicionais, que também são importantes, os grupos, como se diz, os outros grupos a nível das comunidades, para participarmos todos desse processo e fazermos, de facto, revisão à Constituição que se adeque à nossa realidade,
e, de facto, todos possam se sentir parte. Então, eu creio que também a sociedade civil tem aqui um papel preponderante na produção de evidências, tem aqui um papel preponderante na promoção do mecanismo de acesso à informação, na mobilização das comunidades, para que as comunidades possam estar atentas ao ciclo de políticas públicas e às diferentes normas que vão surgindo a nível do país. Então, há esta responsabilidade de todos para construirmos um país livre, um país justo, um país democraticamente aceitável e que todos possam se sentir parte. E para terminarmos esse tema, portanto, os nossos telespectadores ainda podem participar, podem ligar para nós para 945 88 33 24. Gostaríamos de ouvir da Cecília, qual é o impacto que este tipo de relatório traz para o nosso país? Bom, claro que, pelo que eu já fiz aqui referência, o impacto, de facto, é o impacto de que ainda precisamos trabalhar mais para garantir a liberdade de expressão. É um impacto negativo para Vou interrompê-la mais uma vez, Cecília, só porque os nossos telespectadores não podem gastar o seu saldo para até que interagirem connosco noutros momentos. Domingos Cambalete, a partir de Benguela. Certo. Bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Notícias e esteja à vontade para deixar a sua opinião. Domingos Cambalete. Ao que parece, não temos o Domingos Cambalete. Portanto, Cecília, vou cedê-la novamente a palavra para que continue a sua intervenção. Portanto, falávamos aqui sobre o facto de que impacto poderá trazer esta classificação para o nosso país. Também deixa-me dizer que todos os anos a Freedom House elabora este relatório e não é novidade para muitos de nós. É verdade, e aqui talvez devo dizer isso, que a governação atual está um pouco mais atenta a algumas coisas que saem da Angola e, de facto, querem melhorar neste quesito. Isso é uma verdade. Claro que nós precisamos aqui afinar os métodos, mas há aqui uma intenção do governo querer cooperar. Eu penso que o impacto deverá ser de envolver, de fazer com que o Estado fique mais atento às questões de liberdade de expressão das comunidades. Pode ter um impacto também no pensamento sobre como é que os diferentes órgãos da soberania podem, de facto, efetivar a sua separação. Não é tão difícil, porque houve este casamento e está difícil, de facto. Também é importante que esta reflexão nos leve a pensar que Estado de Direito, afinal, e democrático nós queremos construir para Angola. Que nação nós queremos para Angola? Eu penso que também estes são alguns dos fatores que podem levar a refletirmos, porque de facto impacta a nossa forma como olhamos para o país, e creio que o próprio governo está atento e vai tentar, junto da sociedade civil, junto dos diferentes parceiros internacionais, melhorar a condição da Angola no próximo relatório. Nós queremos, de facto, que sejamos um país livre, onde as pessoas possam sentir que vão para a justiça resolver um problema e encontrem alguma celeridade nos processos de justiça. Nós temos até hoje pessoas presas, por exemplo, que não viram ainda as suas sentenças, estão em prisão há mais de 2 anos e não conhecem as suas sentenças, quando a própria legislação tem um parâmetro para que isso se efetive. Então, nós precisamos construir um país justo de dentro para fora. E quando fizermos isso, não façamos apenas porque o relatório diz, mas porque é um compromisso interno que o Estado assumiu e as comunidades também, para melhorarmos a convivência, para melhorarmos os elementos de participação e democracia a nível do país. Cecília, vamos continuar a nossa conversa na segunda parte, portanto você pode também interagir connosco depois do intervalo e queremos que você continue aí do outro lado. Temos aqui outros assuntos para serem abordados e obviamente você também pode interagir, deixando aqui a sua opinião, ligando para o 945 88 33 24. Vamos para o intervalo, até já.
2, 3. Eu vou seguir. Queria dar uma esfregada assim. É melhor não se vai rasgar. Quero sambar, chupa bem. Quero sambar, tira tamanho do homem, tu ouves, tu ouves. Dale tamanho do homem, tu ouves, tu ouves. Faz o tam, faz o ti, ti, Eu vou seguir. Eu vou. Fist. Luena, eu preciso me sustentar. Já não estou em casa do Arthur, já não trabalho na Divo. Eu quero meu dinheiro hoje, agora. Não insista, Zenda. Luena, eu vou repetir uma última vez. Ou você me dá o que eu estou a pedir, ou eu volto para aquela sala e arrumo um escândalo. O que é que vai ser? O problema é que ele tem um tipo de sangue raro e o hospital não tem reserva deste sangue ou negativo. Eu só sei que a tua hora do adeus ao Quiluange está a chegar. Prepara-te. Doutor, eu dou a vida pelo meu filho. Os pais são a melhor hipótese para encontrar alguém compatível. Fala que longe vosso. Já tenho dinheiro para lhe dar. Prepare-se para contar tudo o que sabe sobre a Vitória. Tu conseguires de Luena, vais dividir comigo. Isso é para rir, não? Senão, eu arranjo maneira dela perder o bebê. Renovamos os votos de uma excelente manhã. Está a acompanhar a última edição do Café com Notícias. Portanto, já sabe que neste espaço nós partilhamos consigo as notícias que estão a marcar a atualidade do dia e temos sempre a opinião dos nossos convidados e também a opinião dos nossos telespectadores. Portanto, você também pode deixar aqui a sua opinião ligando para o 945 88 33 24. Pode também deixar a sua mensagem neste mesmo número, 945 88 33 24. A minha convidada, Cecília Quitombe, é assistente social e é com ela que nós estamos aqui a abordar as notícias. Falamos aqui sobre a liberdade no mundo 2021, Angola classificada como país não livre. E agora vamos olhar para Moçambique. Portanto, a liberdade no mundo 2021. Moçambique entre países com maior declínio da liberdade numa década. Moçambique está entre os países do mundo que registaram um maior recuo nos direitos políticos e liberdades por seus cidadãos ao longo da última década, segundo o relatório anual da organização não-governamental Freedom House, divulgado recentemente. Portanto, o documento divulgado recentemente intitula-se Liberdade no Mundo 2021, Democracia sob o Cerco, e indica que a pontuação de Moçambique recuou 16 pontos na última década, sendo Mali, Turquia e Tanzânia os países que registaram maiores recuos, respectivamente 39, 31 e 30 pontos. Incluindo na categoria de parcialmente livre, Moçambique está no 16º lugar dos 27 países que mais recuaram na listagem da Freedom House desde o início da década de 2010. Portanto, Cecília Quitombe, olhávamos aqui para o cenário de Angola, ainda assim Moçambique está à frente de Angola. Certo. Mesmo com este recuo que houve, com este grande recuo que houve, ainda assim Moçambique continua a estar à frente de Angola. Certo. Eu costumo dizer que Moçambique é um dos países que efetivamente irmão, digamos assim, são parentes de Angola, até pela luta de libertação e pela forma como os nossos líderes políticos e os partidos, não é, sobretudo de governação, estiveram envolvidos nessa luta. Então, quando nós ouvimos coisas de Moçambique, é muito mais fácil nos identificarmos também com elas e percebemos o contexto. E de facto, estes recuos que vamos verificando em Moçambique deixam muitas preocupações. O que alguns analistas que eu tive a oportunidade de ouvi-los a nível de Moçambique
falam sobre esses recuos é que primeiro houve esta questão da pandemia, que restringiu um pouco a liberdade das pessoas poderem sair, e por outro lado também Moçambique tem vivido os processos eleitorais. O ano passado houve eleições e houve muitos acontecimentos ao longo das eleições que deixaram a população um pouco intrigada. Houve assassinatos de líderes políticos. Estamos a falar também do desrespeito aos direitos fundamentais. Estamos a falar também de liberdade. Vamos olhar, por exemplo, para Cabo Delgado. Cabo Delgado, no norte de Moçambique, com estas guerrilhas que vão havendo, essa questão destas matanças que vão havendo, o abuso das autoridades, inclusive militares, a estas comunidades. Então, Moçambique, nesse momento, requer os olhos, a atenção do mundo. O que é necessário para mudar este quadro, Cecília? Eu penso que olhando para Moçambique. Olhando para Moçambique, primeiro é estabelecer pontos de diálogo. É importante que haja uma ponte de diálogo entre a própria governação de Moçambique, a população e sobretudo, as forças políticas existentes neste país. Eu creio que é preciso virarmos o quadro. Por outra, Moçambique não está no nível de Angola. Moçambique acaba tendo, de alguma forma, alguns avanços. Alguns avanços em termos, Moçambique tem, por exemplo, as rádios comunitárias, mais de 50 rádios comunitárias. Então, muitas delas não estão em exercício por falta de sustentabilidade. Então, o Estado pode apoiar que estas rádios sejam revitalizadas para a promoção do diálogo e promoção da liberdade de expressão. Cecília, vamos só até o que damos aqui a conversar com Job Kalemba. Job Kalemba, bem-vindo ao Café com Notícias. Bom dia, esteja à vontade para deixar a sua opinião. Job Kalemba. Sim. Bom dia, esteja à vontade para deixar a sua opinião. Bom dia, sim. A voz está a chegar muito baixa, não sei. Não nos consegue ouvir? Não me consegue ouvir? Está-me a ouvir? Estou a ouvi-los com muita dificuldade, por favor. Muito bem, Job. Agora esteja à vontade para deixar a sua opinião. Tá bem, muito obrigado. Sou Felipe. Job, estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode deixar a sua opinião. Tá bem, muito obrigado. Bom, no que concerne à liberdade de imprensa, é sobre isso que eu quero falar. Eu estou a falar concretamente a partir da província do Kwanza Sul, município de Sumbe. E, bom, como jovem, eu tenho percebido que a liberdade de imprensa tem sido quase tudo sobre Luanda e quase nada sobre as demais províncias. Digo isso por quê? Porque nós aqui na província do Kwanza Sul temos passado por diferentes tipos de situações e que essas mesmas situações não passem para as televisões públicas. Não se fala absolutamente de nada. Temos aqui situações relacionadas a... E perdemos o Job Kalemba, que falávamos aqui também sobre a questão da liberdade de imprensa, e apontava aqui pelo facto de estar virado só apenas para Luanda. Quando se fala de liberdade de imprensa, quase que só olha-se para Luanda. Certo, acho que ele fez um comentário muito pertinente, porque de facto nós temos dificuldades de olhar o país fora de Luanda, e às vezes quando queremos analisar algumas situações, olhamos muito mais para dentro de Luanda e menos para outras províncias. E de facto, eu costumo dizer que não vamos esperar que os outros falem de nós, vamos nós falar sobre nós mesmos. E eu penso que nós estamos numa altura que as restantes províncias desse país, eu penso que algumas têm condições de se mobilizarem, começarem a fazer uma mídia alternativa. Não é? Começarem a fazer, sei lá, hoje tem várias formas de nós nos comunicarmos. Hoje, com o advento então das redes sociais, qualquer um expõe a sua situação e aquilo viraliza e colocamos aquilo que era só uma aldeiazita, aquilo passa a ser o mundo todo, não é? Porque passa a ser conhecido. Então, tem esta preocupação que é pertinente. O Estado, a sociedade civil deve olhar para a liberdade de imprensa não apenas do ponto de vista do que acontece em Luanda, mas também o que acontece em outras províncias. E aqui os elementos de manifestação, por exemplo, manifestação pública, ocorreram em 4
quase todos os países, em quase todas as províncias. Exatamente. E mesmo assim nós assistimos uma repressão muito grande. Nós assistimos na Huila, assistimos em Benguela, vimos no Ambo, acompanhamos inclusive, não sei quantos a sul, mas no Chico. Portanto, hoje várias províncias vão se mobilizando para fazer alguma coisa em prol do seu próprio desenvolvimento. Então eu acho que a linha é esta. Não vamos esperar que os outros falem de nós, mas vamos nós falar sobre nós para garantir de facto que aquilo que são as nossas necessidades possam estar, digamos assim, possam ser reivindicadas e o poder político possa atender às necessidades. Então, é uma chamada de atenção pertinente, mas que a seu nível cada um de nós deve fazer alguma coisa para melhorar a comunicação a nível das províncias, que eu acredito que sim, que mesmo em termos das rádios, não sei como é que estamos, em termos dos canais de comunicação, não sei como é que estamos. Se em Luanda, digamos assim, que é o espaço político, há várias violações do ponto de vista dos direitos fundamentais. De facto, imagino, se a gente for olhar para Angola profunda, for olhar para várias aldeias, há pessoas que nem sabem o que é isso do direito, não sabem o que é isso do direito à vida. As pessoas, quando recebem, às vezes, algum apoio do Estado, as pessoas agradecem, dizem muito obrigada, como se fosse um favor e não um direito. Os recursos que estão a ser geridos no país devem servir a todos os angolanos. Nós não precisamos agradecer por um arroz que recebemos, porque é o básico, é o mínimo, por um tratamento que recebemos, é o mínimo que o angolano necessita para a sua existência. Antes mesmo de passarmos aqui para o próximo assunto, a Cecília, vamos até Benguela, vamos voltar aqui ao contacto com Domingos Cambalete. Bom dia e bem-vindo ao Café com Notícias. Seja à vontade para deixar a sua opinião. Domingos Cambalete. Alô, sim. Bom dia, esteja à vontade para deixar a sua opinião. Está a ouvir muito baixo. Nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode deixar a sua opinião. Sim. Domingos Cambalete. Okay. Sim, bom dia. Bom dia. Pode deixar a sua opinião, nós estamos a ouvi-lo. Ok, obrigado. Primeiro, já agradeço aí o Parineiro, a ilustre convidada. Sim. Pode continuar, Domingos Cambalete. Dizer que, sobre a liberdade de expressão em Angola, ainda há muito déficit. Ainda há muito déficit. Por quê? Porque ao que parece, nós não conseguimos manter aqui a chamada Domingos Cambalete, o nosso telespectador, com alguns intervalos não nos consegue perceber, mas muito obrigada pelas tentativas. Esperamos voltar ao contacto com Domingos Cambalete a partir de Benguela para deixar também aqui a sua opinião. Portanto, Cília, vamos entrar aqui para um outro tema e vamos falar sobre o músico Ndaka Yowini, que leva ritmos angolanos ao Festival Urbano no Canadá. Portanto, convidado a integrar o painel musical de um programa que reserva uma vasta diversidade, lista de manifestações culturais. Ndaka Yowini vai partilhar o palco do Centro de Artes da Casa Haiti, no Canadá. O festival, em solo canadiano, marca o pontapé de saída da afirmação do músico angolano no continente americano. Portanto, para onde partiu há cerca de 2 anos, a fim de perseguir uma carreira musical de dimensão internacional. Deixa dizer que o Ndaka Yowini é uma das figuras de cartaz da 3ª edição do Festival Afro-Urbano de Montreal, que celebra a arte e a cultura dos afrodescendentes. A organização do 3º Festival Afro-Urbano de Montreal acontece precisamente entre 9 a 11 de abril próximo. Portanto, numa das suas páginas das redes sociais, Ndaka Yowini fez saber que vai ser então um dos convidados deste festival. Ele que saiu do nosso país sensivelmente 2 anos, muito por conta da valorização da sua carreira e não só pelo facto também de achar que não tem o devido reconhecimento em Angola. Certo. Costuma-se dizer que
As manifestações culturais são uma forma do país também se apresentar e regozijar-se com as suas particularidades, não é, do ponto de vista daquilo que são os seus hábitos, costumes e aquilo que tem de diferente para mostrar ao mundo. E, de facto, é um pouco doloroso, não é, esse discurso de um artista da dimensão de Ndaka Yowin, sentirmos que afastou-se do país por não sentir que há esta valorização da sua música, esta valorização da sua cultura, se assim quisermos dizer, porque Ndaka Yowin é um talento angolano que representa a cultura angolana. E representa a nossa cultura com a sua essência, porque é um dos seus propósitos enquanto artista. Exato. Sentimos pela linguagem que utiliza na música em línguas nacionais, certo. E mesmo a sua maneira como apresenta-se em palco, extremamente com originalidade africana. Com uma originalidade africana, de forma muito particular, de forma muito incisiva e com elementos que nós já não encontramos por aí. Nós já não temos muita expressão daquilo que é de facto a cultura angolana, aquilo que posso até dizer, as culturas angolanas, aquilo que cada um é de acordo com que crescemos, com que ouvimos, a forma como nós construímos a nossa própria nação, o nosso próprio país. E a cultura é um elemento fundamental. Ndaka Yowin, sendo um talento, claro que mesmo não, e depois tem uma outra coisa, mesmo ele não estando em Angola, vivendo fora, seja onde ele estiver, é sempre o nome da Angola que ele vai levar. Porque ele nunca vai se apresentar como americano, nunca vai se apresentar como canadiano, exato. Nunca vai se apresentar como uma outra cultura. Então, nós temos que, de facto, olhar para isto que ele está a fazer, ver o que é o de positivo que ele está a fazer e, de facto, fazer com que as próximas gerações, os próximos cantores que vierem a surgir, ou os que já surgem, também tem vários cantores aqui que priorizam, valorizam a cultura, fazer com que este, de facto, encontrem espaços de crescimento. Porque, mesmo sem apoio do governo, ele vai estar neste festival, ao lado de cantores com alguma expressão também no mundo afrodescendente, não é? Que também são muitos que estão radicados em outros países. Nós queremos contar uma história de cultura que eu acho que deve ser a partir de dentro. De igual forma como se nós conhecemos as culturas dos outros e dançamos e ouvimos, é importante que também exista este lado contrário. E as pessoas, você vê uma Beyoncé, está a fazer sucesso no mundo todo, mas não precisou sair do seu país para ir no outro para fazer sucesso. Você vê cantores, por que os africanos têm que sair dos seus países para serem valorizados? Por que os nossos cantores, que às vezes até representam a cultura angolana, a cultura africana, têm de sair? O que é que se passa? Há aqui questões ligadas, estruturais, na gestão dos nossos estados. É preciso que o que eu penso é que nós vamos idealizando determinadas formas de vida que não são efetivamente as nossas. Então nós idealizamos um mundo, se assim quisermos dizer, ocidental. E às vezes nós nos esquecemos que o próprio Ocidente quer originalidade. Por isso é que nós estamos a ver Ndaka Yowin a estar nesses países e a crescer e a desabrochar e a sentir alguma valorização. Então, aqui talvez a chamada de atenção é que, assim como nós estamos preocupados com as questões ligadas à saúde, à educação, nós temos que estar preocupados com as questões culturais. A cultura é a identidade de um povo. É a identidade de um povo, é o elemento de construção social também. Sem cultura não há povo. Então nós precisamos, as pessoas precisam sair à rua e olhar para ti e dizerem, e identificarem quem você é. Nós não podemos estar todos iguais. Nós tem de haver esta identidade, todas elas são bem-vindas. Temos que celebrar as nossas diferenças. Exato. E eu acho que Ndaka Yowin dá aqui um exemplo de como podemos, de facto, começar a pensar cultura, pensar país, e não só a partir da música, não só a partir da dança, mas a partir de um processo educativo que ajuda as nossas crianças a compreenderem que o que é africano, o que é angolano, o que é nosso, é bonito, e devemos celebrar.
Então, eu sou apologista deste e parabéns a Ondaka Yowin. Espero que façam muito sucesso nesse festival e na sua carreira. É um jovem promissor. Eu penso que vale a pena acompanhar e ainda assim à distância vamos acompanhar. Afinal, vai haver transmissão em direto nas redes sociais. Vamos tentar acompanhar mesmo à distância. Portanto, vamos aqui até o IJ conversar com Domingos Mwanza Pinto. Domingos Mwanza Pinto, bem-vindo ao Café com Notícias. Bom dia. Domingos Mwanza Pinto. Alô? Bom dia, esteja à vontade para deixar a sua opinião. Pedimos para que saia do barulho, para podermos percebê-lo bem. Já gostei do barulho. Ok? Esteja à vontade para deixar a sua opinião. Sim, estão em linha com o ouvinte Domingos Mwanza Pinto, a partir da província do IJ. Exatamente. Bom dia, esteja à vontade para deixar a sua opinião. Sim, bom dia. Sim, o tema, gostaria de dar o meu contributo sobre o tema que está em debate. É um tema muito pertinente, muito pertinente mesmo. E ele agradecer a oportunidade que o programa dá aos ouvintes para poderem dar o seu contributo. De facto, falando da liberdade de imprensa, no nosso país é um problema muito sério. Nós cá na província do IJ temos apenas a emissão da rádio, televisão e entre outros assuntos pertinentes que nos afetam. Simplesmente aqui na sede capital, quando a gente vai para os municípios, praticamente essa situação não se faz sentido. E para um país como Angola, que quer atingir a níveis muito altos, ou que está por detrás do desenvolvimento, acredito eu que o Executivo, o Governo, tinha que evidenciar esforço para que a liberdade de imprensa não terminasse só na capital, que é Luanda. Tem que se espalhar até lá nos confins, lá nas fronteiras. Aliás, são áreas muito pertinentes e onde há mais problemas até. Muito bem, obrigada Domingos Mwanza Pinto, a partir do IJ. Muito obrigada por estar aqui connosco no Café com Notícias. Portanto, vamos passar aqui, Cília, para um outro assunto. Vamos falar aqui sobre o vice-presidente do Zimbábue, que demite. Portanto, o vice-presidente zimbabueano Kembo Mohadi demitiu-se na sequência de escândalos provocados pela publicação na comunicação social de vários relatos de assédio sexual a mulheres. Certo. Primeiro eu penso, não resistiu, fez uma boa opção de ter demitido. Foi uma medida certa? Foi uma medida acertada? Certa, acertadíssima. Eu penso que como líderes africanos, líderes políticos, temos que ser referência, temos que ser exemplo para as gerações presentes e futuras. E a acusação é uma acusação muito forte relacionada ao assédio sexual. Nós também sabemos que em África há muitos casos destes. Quase todos os dias nós somos assediadas, as mulheres, às vezes para estar num lugar... Até parece quase que normal. Sim, e nós vamos normalizando esses casos. E eu penso que, efetivamente, o vice-presidente, aliás, não é criança, né? São 71 anos de idade. É uma pessoa com um percurso longo na política governamental e partidária a nível do Zimbábue. Faz parte de um dos maiores, se não o principal partido do Zimbábue, que é o ZANU-PF, não é? O ZANU-PF, a União Nacional Africana do Zimbábue. Tem história neste partido. E ser acusado, né, não é de um caso, é de vários casos. E há relatos, há áudios a circularem sobre esta que certificam estas ações. Claro que ele diz que é inocente, pronto. Se fosse aqui um jurista ia dizer que temos que sempre olhar para a presunção de inocência. No entanto, também não vou fazer aqui um julgamento público. Eu penso que precisamos ter algum cuidado. Estamos a falar de uma figura de Estado, mas se houve de facto este assédio, terá que ser responsabilizado.
É importante que a justiça apure as reais o que efetivamente aconteceu, que saibamos quantas mulheres foram alvo deste assédio sexual, porque esta é uma situação que custa muito caro às mulheres, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. As mulheres sabem o que é ser assediada, o que é ser violentada, e depois tu não tens onde recorrer, porque a ideia que se passa é sempre, não, você provocou. Se calhar usaste aquela blusa assim, se calhar você foi lá pedir isso e então ele quis alguma coisa em troca. E nós não podemos tolerar casos de assédio sexual no nosso continente, no nosso país e nas nossas empresas. Seja lá qual for a entidade, a pessoa. Sim, porque se reparar, Sueli, os casos de violação, de assédio sexual, têm sempre no fundo duas questões proeminentes. A questão do poder dos recursos. Normalmente quem assedia o outro, quem assedia as mulheres, são homens com alguma posse, com alguns recursos. Se a forma como nós nos socializamos, já colocamos o homem para si, como é que eu digo? O homem hierarquicamente está acima da mulher. Claro que esse homem tem vantagens e facilmente pode assediar uma mulher. E às vezes as mulheres, quando vão reclamar dos assédios, elas são primeiro culpabilizadas. As nossas estruturas até jurídicas, e aí é onde é que eu tenho o receio, espero que efetivamente não sejam tão patriarcais ao ponto de não compreenderem efetivamente o que é que ocorreu neste processo. Então é preciso nós nos despirmos de algumas normas, de algum pensamento muito periférico sobre essa questão da violência contra as mulheres. Temos que olhar a violência contra as mulheres como uma ação que está a custar caro a vida de mulheres, está a custar futuro de várias mulheres que às vezes têm dificuldades de aprendizagem, têm dificuldade de relações, têm dificuldade de estabelecerem, digamos assim, uma harmonia nas suas relações, exatamente porque sofreram violência sexual. Então é importante que não toleremos casos de violência contra as mulheres, sejam elas de qual índole, seja sexual, seja moral, seja psicológica, não ponderemos. E mulheres, por favor, denunciem sempre casos de abuso sexual que vão ocorrendo, seja a nível da família, seja a nível das empresas, seja a nível de instituições do Estado. E nós deste lado vamos continuar a exigir o respeito. Pelas mulheres. E a semelhança de Zimbábue acontece noutras partes do mundo, claro, como também aqui no nosso país. Portanto, Cecília, quero agradecer a sua presença, por estar aqui conosco e queremos, obviamente, contar consigo mais vezes aqui neste espaço de informação. Claro. Okay. Obrigada a si também que acompanhou esta última edição da semana do Café com Notícias. Já sabe que às 13h30 nós vamos partilhar consigo outros conteúdos que estão a marcar a atualidade desde 4 de março de 2021. Até já. Renovamos então aqui os votos de uma manhã. Já sabe que está a acompanhar o Na Rede, o espaço de informação da Vida TV. Aqui nós relatamos as notícias mais importantes do seu dia e que têm a ver com a sua vida. Bom dia e continuação de uma excelente quinta-feira. Melhor aqui em nossa companhia na posição 505 da DSTV. Ilha do Mussul. Muitos chamam-lhe ilha, mas ainda é península. Banhada pelas águas mornas e cristalinas do Oceano Atlântico, o Mussul é morada de uma das mais belas extensões de praia de todo o país. O mar azul, mas também turquesa e até esverdeado por vezes, contorna suavemente a língua de areia